com uma grande coragem, com uma grande vontade, com uma grande força, embora muito debilitada, mas ela reuniu todas as poucas forças que tinha para ir em busca de um sonho, em busca de uma realização. E quantas das vezes Deus usa a essas varoas valorosas com uma garra, com uma força, com uma disposição tremenda para que elas possam alcançar sonhos, alvos, objetivos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 28. Uma das mulheres que mencionaremos na mensagem desta manhã, que reuniu todas as poucas forças que ainda tinha, mas para alcançar um sonho, algo muito importante na sua vida, que não se deteve diante da circunstância, não se abateu, não desanimou, mas nutriu a esperança e em Cristo ela podia obter a sua vitória. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao versículo 28. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 5, do verso 25 ao verso 28. Você encontrou? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Pai, nós oramos e agradecemos a Ti pela Tua palavra lida na manhã de hoje. Então somente pedimos a Ti toda a inspiração, a revelação, o mover do Teu Santo Espírito em nós, para que a Tua palavra, ao vir ao nosso encontro, abençoe as nossas vidas, renove a nossa fé, fortaleça o nosso espírito, avivando-nos para que nós, assim como esta mulher, sejamos pessoas determinadas em não desistir dos nossos sonhos, mas lutar por alcançá-los. Assim nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Assim como muitas mulheres nas Escrituras Sagradas, eu vejo na vida desta mulher uma mulher de garra, uma mulher determinada, uma mulher de perseverança. Não obstante o problema que tinha, ela era acometida de uma hemorragia, de uma enfermidade, que já consumia durante 12 anos. E para você que é mulher e sabe do assunto, você sabe que todas as vezes que você entra nesse período, normalmente você fica convalescida, geralmente você fica debilitada, porque de uma forma ou outra isso consome um pouco das suas forças. E isso acontece normalmente no ciclo da mulher por poucos dias. Imagine agora esta mulher, 12 anos, padecendo de uma enfermidade, 12 anos sofrendo com essa circunstância, 12 anos tentando obter a cura, o livramento. A Bíblia diz aqui que tudo aquilo que ela dispunha, ou seja, de recurso, ela investiu buscando a sua cura. Ela talvez tenha consultado médicos, especialistas, muitos caminhos, muitas alternativas, mas, enfim, nada resultou na sua cura definitiva. Mas uma coisa que eu acho interessante nesta mulher é que ela nunca desistiu, ela nunca deu-se por vencida. A gente observa na leitura do texto que ela ainda nutria nela o sonho de conseguir a realização da sua cura. Ela nutria nela ainda uma esperança de obter, de uma forma ou outra, a solução do seu problema. E isso é que é importante em nossas vidas. Nunca nós nos darmos por vencidos. Nunca aceitarmos a possibilidade do fracasso, mas sempre alimentarmos em Deus a possibilidade de a reversão de uma situação. Sempre acreditarmos em Deus, que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu peço, ou penso, ou imagino. Deus está sempre pronto a nos surpreender. E essa mulher, embora diz a Bíblia que ela já tinha tentado todas as coisas, ela ouviu falar acerca de Jesus. Eu imagino que ela deve ter ouvido falar dos milagres que Jesus já havia operado, das pessoas que ele já havia curado, dos prodígios que ele já havia feito. E essa mulher então colocou no seu coração, dizendo, se eu tão somente for a ele e tocar nas vestes do seu vestido, nas suas vestes, eu serei curada. Uma mulher determinada, né?
uma mulher positiva, uma mulher que em nenhum momento ela desacreditou dessa possibilidade, mas pelo contrário, ela alimentou a sua fé proferindo essas palavras tão poderosas. Se eu somente for e tocar nas vestes, eu serei curada. Aleluia! E para que nós possamos entender um pouco desta mulher, era uma mulher portadora de uma enfermidade que já lhe consumia 12 anos, né? Era também uma mulher com quadro clínico até então irreversível. Todas as suas tentativas haviam sido frustradas, nada havia mudado. E o seu problema parecia não ter nenhuma solução. Imagine, essa mulher tinha tudo para aceitar a situação e desistir, e não buscar mais nenhum meio, nenhum recurso. Mas não, mesmo com tudo isso, ela nutria a esperança de uma cura, de uma realização. E isso é o que é mais importante na minha e na sua vida, seja em que área for. Eu e você nunca nos damos por vencido, mas sempre lutamos com determinação e perseverança por alcançar os nossos sonhos, as nossas bênçãos, as nossas vitórias. Deus quer ver isso em nós. Se nós olharmos por um lado emocional, nós podemos ver que essa mulher poderia ser uma mulher totalmente triste, uma mulher triste por causa da doença que ela era portadora, uma mulher sem, talvez sem brilho, uma mulher talvez sem muita disposição, porque essa enfermidade la deixava muito convalescida, uma mulher que já não tinha nem sequer mais recursos econômicos para continuar o seu tratamento. A Bíblia diz aqui que tudo que ela dispunha, ela já havia gasto, ela já tinha investido todo o seu recurso e não houve nenhum resultado em todas as tentativas que havia feito. Então era uma mulher que já não tinha recurso, era uma mulher já bem debilitada, era uma mulher talvez, quem sabe, frustrada por já ter tentado tantas portas e nenhuma dessas portas em que ela buscou solução, ela obteve a resposta. Ela poderia ser uma pessoa frustrada, uma pessoa talvez que não pudesse sequer enxergar a possibilidade de uma saída. Ela poderia ser uma mulher assim, mas não. Ela era uma mulher determinada, era uma mulher guerreira, valente, era uma mulher que não se dava por vencida, ela ainda alimentava a esperança de uma possibilidade de cura. Amém? E é isso que Deus quer ver em nós, ainda que seja pequena, mas é isso que Deus quer ver em nós, que nós tenhamos uma esperança de que algo ainda pode acontecer, ainda que em última instância. Amém? E a Bíblia diz que após ter feito tudo o que fez, ido à busca de todos os especialistas da época e não obtendo nenhum resultado, ela agora foi à presença do Senhor. Ela agora se dispôs a ir ao encontro do Senhor Jesus. E se nós analisarmos por esse lado, nós poderíamos ver que Jesus seria a sua última e única solução para o problema. Jesus seria talvez a sua única e última solução para resolver o seu problema, né? Porque todos os demais meios já se haviam falhado. Porque todos os que ela havia procurado até então não puderam resolver o seu problema. E ela foi. Imagine você, aquela mulher convalescida, aquela mulher debilitada, chegar até onde Jesus se encontrava. Certamente Jesus estava rodeado de muitas pessoas, uma grande multidão estava ali onde Jesus estava, e essa mulher teve que se meter no meio daquelas pessoas, quem sabe empurrar um para cá, outro para lá, ir para aqui, ir para alguém, pessoas empurrando para lá, empurrando para cá, mas essa mulher chegou até onde Jesus estava, e quando ela tocou nas vestes do Senhor, ela obteve a cura de uma forma instantânea, imediata. Aleluia! Aleluia! E interessante que Jesus, quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus diz assim, alguém me tocou. E algum dos seus discípulos, quem sabe, talvez, disse para ele, como diz o texto, Senhor, claro que sim, a multidão te oprime, certamente alguém te tocou. E Jesus disse, não, mas alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Amém? Aleluia! A maneira com que essa mulher tocou em Cristo foi uma maneira em que Deus, ou seja, o Senhor Jesus, manifestou virtude sobre a sua vida. Ela foi instantaneamente curada. Ela recebeu ali a cura da sua enfermidade, já portadora dela há 12 anos. E muitas das vezes na nossa vida, quantas coisas nós estamos
vivendo ou passando. Quem sabe, talvez, o seu problema não seja um problema de uma cura de uma enfermidade, mas seja um problema doméstico, seja um problema familiar, seja um problema com um ente querido, que você está orando, que você está clamando, que você está pedindo, e já passou 1 ano, 2 anos, 5, 10, mas você está ali, você não desiste, você está nessa luta, você está nessa guerra, continua, porque certamente o Senhor te dará a vitória. Porque é isso que Deus quer ver em nós, perseverança, determinação, não abandone, não desiste, não aceite a possibilidade do fracasso, mas reúna, ainda que sejam mínimas as suas forças, mas continue lutando, continue orando, continue clamando, continue pedindo. A Bíblia diz para nós que aquele que pede, recebe, e aquele que bate, abrir-se-vos-á. Amém? Aleluia! Eu não posso, você não pode, mas o Deus a quem nós servimos pode todas as coisas. Aleluia! E quem sabe, talvez, assim como essa mulher, o seu problema não seja esse, de uma enfermidade física, mas seja uma outra situação pela qual você também, assim como ela, já tem lutado 1 ano, 2, 3, você já tem pedido, você já tem orado, você tem buscado, até então talvez ainda não tenha havido uma solução, mas isso não quer dizer que você tenha que desistir. Você tem que continuar perseverante no Senhor, tem que continuar buscando, orando, declarando, Senhor, eu vou obter, assim como essa mulher, eu vou ser curada se eu tocar na orla do seu vestido. E você declara nesta manhã para o seu problema, eu vou vencer esse problema em nome do Senhor Jesus. Deus me dará a vitória, porque Deus é Deus fiel, é Deus do impossível, aleluia. E nós vemos na vida desta mulher uma bênção tremenda, algo maravilhoso, algo extraordinário. Quando essa mulher, ao tocar em Jesus, Jesus derrama desse amor, desta graça sobre a vida dela, sai a virtude e alcança a vida dessa mulher e ela é imediatamente curada. Aleluia. A Bíblia nos fala também de outras mulheres, assim como aquelas mulheres que foram ao túmulo onde Jesus havia sido colocado. Jesus havia sido crucificado, morreu, foi sepultado, colocado lá naquele lugar. E diz a Bíblia que ao 3º dia aquelas mulheres reuniram os seus azeites, as suas essências, as suas especiarias, e elas foram ao lugar onde Jesus havia sido colocado, para quem sabe ungir o seu corpo. E quando elas chegaram lá, a porta do sepulcro já havia sido removida, e tomadas de medo, elas entraram e depararam-se com o anjo do Senhor que lá estava, e disseram a elas o seguinte: por que buscai aquele que vive entre os mortos? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Aleluia! Essas mulheres foram as primeiras a obterem notícia da ressurreição de Cristo. Né? Elas foram as primeiras. Essas mulheres foram as primeiras que foram ao encontro do Senhor lá naquele lugar. Nenhum dos outros discípulos que andaram com ele, ouviram seus ensinamentos, comeram com ele, conviveram mais próximos a ele, foram, mas elas sim, elas foram. Elas foram, e quando chegaram lá, elas receberam a notícia: ele não está aqui. Mas vá e diga a eles que ele ressuscitou e vai ter com eles, aleluia. Glória a Deus, e elas saíram dali e foram. E quando elas anunciaram ao discípulo que Jesus havia ressuscitado e estaria novamente com eles, eles não acreditaram. Tomé mesmo disse: eu só creio se eu ver na palma de suas mãos a marca dos cravos. Né? Então não acreditaram. Mas elas foram as que tiveram o privilégio de obter em primeira mão a notícia da ressurreição de Cristo. Aleluia. Então essas mulheres que são fiéis, essas mulheres que buscam a Deus de todo o coração, que anseiam pela presença do Senhor, elas foram abençoadas com essa notícia, onde elas chegaram e o Senhor já não estava mais. Aleluia. E elas então foram e anunciaram aos discípulos acerca da ressurreição de Cristo, que ele já havia dito que haveria de ressuscitar, mas parece que eles esqueceram, né? Mas elas conservaram isso no seu coração e foram ao encontro do Senhor, né? E quantas das vezes nós precisamos disso, manter vivas em nossos corações essas promessas, a palavra de Deus, porque muitas das vezes nós nos encontramos numa situação, numa circunstância, e parece que nós começamos a olhar e não conseguimos enxergar sequer uma saída, uma solução, nem sequer, talvez, até mesmo ficamos assim, temerosos, ficamos preocupados, ansiosos, inquietos, mas o Senhor
Ele tem sempre uma saída preparada para nós. Aleluia. E essa mulher hemorrágica, ela foi abençoada. Aleluia. Assim como eu creio que eu e você também seremos abençoados. Você poderá ter daqui a pouco um testemunho para dar e dizer: eu acreditei, eu confiei, eu esperei no Senhor e aqui está a minha bênção. Aqui está a minha vitória. Aleluia. Por isso, querido, não desanime, não desista, mas continue buscando. Aleluia. Continue buscando ao Senhor, continue firme no Senhor. Aleluia. Porque se nós estivermos no Senhor, certamente Deus ouvirá as nossas orações. Assim como ouviu uma outra mulher chamada Ana, mulher de Eucana. A Bíblia diz que essa mulher era uma mulher sofrida, era uma mulher amargurada, angustiada no seu espírito. Por quê? Porque a maior alegria, o maior sonho dela era ser mãe, e até então ela não havia sido. Deus havia cerrado seu ventre, ela não pôde conceber, enquanto que Eucana casou-se com uma outra mulher chamada Penina, e essa dava a ele filhos. E todas as vezes que eles subiam para oferecer sacrifícios ao Senhor, Penina subia o tempo todo fustigando a Ana, né? Incomodando a Ana, humilhando a Ana, como quem diz: olha, aí estão os filhos que eu pude dar a Eucana e você não pôde. Né? Quem sabe falando tantas coisas para Ana, mas a Bíblia diz que Ana, todos os anos ela ia, e o seu esposo Eucana lhe dava uma porção ainda maior para ela dar em sacrifício ao Senhor. Em uma das vezes ela foi, ela estava ali derramando as suas lágrimas, balbuciando as suas palavras na sua oração diante de Deus, com o coração aquebrantado. E a Bíblia diz que o sacerdote, ao ouvir as palavras, não entendendo muito bem o que dizia ela, chegou a ela e disse: mulher, já estás embriagada a essas horas do dia? E ela: não, eu não estou embriagada, mas estou pedindo a Deus, estou orando ao Senhor. E aí ele então disse para ela: então que assim se conceda o Senhor segundo o pedido do teu coração. Aleluia, aleluia. E quantas das vezes, irmão, nós somos mal interpretados pelas pessoas, porque nós temos a nossa dor, nós temos os nossos secretos, nós temos colocado diante de Deus as nossas súplicas, as nossas orações, e muitas das vezes em choro, em lamento, em dor, em sentimento. E muitas das vezes as pessoas que não estão sentindo a mesma dor que nós, elas não entendem. Elas não entendem, elas não alcançam. Muitas das vezes poderemos até ser mal interpretados, como ele interpretou a ela: já estás embriagada a essas horas do dia, né? Mas ela disse: não, eu estou orando. E a Bíblia diz que em tempo oportuno, Deus abençoou aquela mulher e fez um voto a Deus, nem sequer antes de haver recebido o filho. Ela disse: mas se ele, o Senhor, me der um filho, esse será consagrado ao Senhor. E quando Deus lhe deu o filho, que foi Samuel, o profeta, após passar o período dela amamentar o seu filho, ela trouxe e o entregou aos cuidados para ser guiado, orientado, instruído, para ser o homem que foi o profeta Samuel. Aleluia. E Deus não parou por aí, amém? Deus lhe deu outros filhos além desse, amém? Aleluia. Então, querido, essas mulheres tremendas nas Escrituras Sagradas, mulher com uma sabedoria tão grande como Abigail. Quem era Abigail? A esposa de Nabal. Aquela mulher doce, aquela mulher sábia, aquela mulher intercessora, que diante de uma catástrofe que se aproximava da sua casa, ela se antecipou a isso, e ela conteve a ira de Davi, de todo o seu exército, e poupou a sua casa, o seu marido, e toda a sua família, todos os seus bens. Por quê? Porque Davi havia mandado alguns dos seus soldados a Nabal. Nabal estava no tempo de tosquear as suas ovelhas, e Davi então tinha homens com ele. Você lembra aquele tempo da perseguição de Saul contra Davi, aquela coisa toda? E Davi então manda homens até Nabal e dizer: olha, tu estás no tempo da tosquia das suas ovelhas, e assim nos mandou pedir Davi que tu dê algumas delas para mim. E ele disse: quem é Davi? Eu não conheço, e não darei a ele nada que tenho. Ou seja, foi um homem cruel, foi um homem duro. E a Bíblia diz que quando Davi recebeu essa notícia, ele reuniu o seu exército e disse: vamos contra Nabal, vamos exterminar a todos. Ele estava decidido a não só matar Nabal, mas a tudo que encontrasse pela frente. Mas a Bíblia diz que esta mulher prudente, esta mulher sábia, esta mulher intercessora, né? Olha o valor da mulher, a mulher sábia, que a Bíblia diz: edifica a sua casa.
A mulher sábia, intercessora, que intercede, ainda que tenha um Nabal ao seu lado. Amém? Mas Deus pode mudar ele? Pode. Você não pode, mas Deus pode. Amém? Aleluia, Deus pode. Amém? E a Bíblia diz que essa mulher, sem que o marido soubesse, ela preparou comida, ela preparou vinho, ela preparou tudo que podia, levou alguns empregados com ela e se antecipou e encontrou-se com Davi no meio do caminho e pediu e intercedeu a Davi pelo seu marido. E mediante a intercessão de Abigail, essa mulher, Davi resolveu poupar o seu marido, a sua casa e tudo aquilo que eles possuíam. Amém? Aleluia. Assim também eu creio que Deus tem levantado mulheres, aleluia, nos dias atuais para serem como Abigail, mulheres sábias, mulheres prudentes, mulheres intercessoras, que aí estão nos pés do Senhor orando por nós, maridos, orando pelo marido, orando pelos filhos, orando pela casa, pelo matrimônio, ou seja, mulheres intercessoras como Abigail, que estarão sempre dispostas a estarem ali intercedendo, se colocando na brecha. Hoje, o Dia Internacional da Mulher, como diz, às vezes costumamos dizer, como a Bíblia diz mesmo, a mulher, a parte mais frágil, portanto, tratai-a com consideração. Sim, é uma parte frágil, mas de grande valor, de grande coragem, de grande força. Amém? A mulher, eu não sei o que seria de nós, maridos, sem elas. Não sei o que seria de nós sem elas, né? Então, elas são importantes, são valorosas. Amém? E nesse dia nós queremos trazer essa palavra para que elas saibam o quanto são importantes, né? Como ontem nós vimos lá no estudo bíblico, Deus ao criar a mulher, ele poderia ter criado do osso da coxa, que é o fêmur, que é o osso maior. Poderia ter criado do osso que temos aqui atrás, por ser o osso mais duro, mais resistente, mais forte. No entanto, ele tirou da costela a área mais sensível. Para quê? Para mostrar para nós que a mulher ela nunca vai estar atrás de nós, nem à frente de nós, mas do nosso lado. Amém? Aleluia. Essa é a costelinha que Deus deu para você. Amém? Aleluia. Ah, que bênção. Amém? Deus tirou do lado para que você saiba que ela vai estar sempre do seu lado, como companheira, como ajudadora, como confidente, como amiga, como esposa. Amém? Como mãe. Aleluia. Então, estas mulheres são de grande valor. E nesse dia que Deus abençoe ricamente a cada uma delas. Que Deus derrame uma unção poderosa sobre a vida delas. Para que elas continuem sendo essas mulheres valorosas que foram. Aleluia. A Bíblia mostra várias delas que foram instrumentos de Deus, né, na mão do Senhor. Aleluia. Como Esther, a Bíblia fala também sobre Esther. Uma mulher que Deus usou a sua vida com um grande propósito. Qual era o propósito? O povo de Deus estava sob o domínio de um povo e estava sendo ameaçado de extinção. Havia lá um homem chamado Ramã. Esse homem tinha um coração duro, um coração perverso. Ele queria acabar com o povo de Deus, ele queria exterminar o povo de Deus. E estava ali ele já tramando tudo, já havia feito de tudo para que isso acontecesse. E a Bíblia diz que então Esther foi encontrada em graça na presença do rei, e foi então a escolhida dentre um concurso onde muitas outras participaram. Parece que foram 127 mulheres representadas por países, 127 países representados por mulheres que foram à presença do rei para que ele escolhesse a sua nova esposa, que seria a rainha, né? No seu reino, o rei Assuero. E a Bíblia diz que em todas aquelas que ali foram apresentadas, Esther achou graça diante do rei e foi a escolhida. E a Bíblia diz que por intermédio de Esther, Deus deu um grande livramento ao seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Olha a importância da mulher. Aleluia. Como Deus abençoou, dando vitória, dando livramento. E quantas das vezes Deus tem nos dado grandes livramentos, porque essas mulheres, elas estão com os seus joelhos dobrados, orando por nós. Elas estão, às vezes, na sua casa, lavando a sua panela, fazendo a sua comidinha, fazendo lá qualquer coisa que seja, mas elas estão ligadas em Deus. Elas estão pedindo a Deus por nós, para que Deus nos guarde lá no nosso local de trabalho, para que Deus nos guarde dirigindo os nossos carros na rua, para que Deus guarde os nossos filhos, né? Então, o valor da mulher, né?
E a Bíblia diz que nós devemos amá-las como Cristo amou a igreja. Amém? E em tudo por ela se sacrificou. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então ame. Tenha para com ela consideração, por ser a parte mais frágil, né? Então, eu vejo que muito além, né, do que dizem por aí, né, que tem até uma música que diz que a mulher é o sexo frágil, mas eu acho que não é não. Ela é muito forte, valorosa no Senhor. Amém? Ela é muito forte, né? Determinada, né? Mulher abençoada pelo Senhor, assim como Abigail, assim como Esther, assim como Ana, né? Que foram, né, bênção na mão do Senhor. Assim como esta mulher que mostrou a sua garra, a sua perseverança. Que você nesta manhã seja assim, alguém perseverante, determinado, que não se abata, não desista, mas lute pelo seu sonho, lute em alcançar a sua bênção, a sua vitória, sabendo que o Senhor está firmemente conosco, que Ele não nos abandona, né? E entre todas, a mais agraciada foi aquela que Deus escolheu para que dentre do seu ventre fosse gerado por obra do Espírito Santo o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Amém? Aquela que o anjo visitou e disse, agraciada do Senhor, né? Maria, aquela que foi escolhida por Deus para conceber, né? Ter em seu ventre, gerado pelo Espírito Santo, é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio para trazer a salvação a este mundo, a cada um de nós. Então, que bênção, né? E neste dia da mulher, nós possamos olhar para elas, mas olhar com respeito, olhar com carinho, olhar com consideração, olhar com amor, sabendo que elas são muito importantes em nossas vidas. Amém? Aleluia. E Deus, eu creio que Deus, ao fazer todas as coisas, a Bíblia diz que Deus é sábio em tudo que criou. Primeiro ele criou o homem, né, para criar depois a mulher. Porque se é o contrário, ele estava por criar o homem até o dia de hoje. E a mulher ia estar dando palpite, muda isso, tira aquilo, acrescenta aquilo. Vai. Não é verdade? Né? Então Deus sabendo isso, né, sabedor, tão sábio, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele sabe de uma coisa? Eu vou criar primeiro o homem. e depois criando o homem, aí eu crio a mulher, né? Porque aí ela vai ser trazida a ele, né? Porque se é o contrário, não, senhor, esse está muito baixo, está muito alto. Eu queria de olho azul, não queria com olho verde. Eu queria louro, de cabelos louros, não queria moreno, e por aí vai, né? Mas Deus, na sua sabedoria e perfeição, ele criou primeiro o homem e depois criou a mulher, né? Criou a mulher, e quando trouxe Adão, e havendo Adão despertado, eu imagino que o coração dele deve ter se alegrado de grande maneira, ok? Amém? Então, há muita importância. A mulher tem o seu papel de grande importância. Amém? E Deus, ao criar, nós sabemos que Deus criou tudo de uma maneira ordenada, né? Estabelecendo uma ordem, marido, esposa e filhos, né? Deus criou a família de uma forma ordenada, né? Embora a modernidade, embora os caminhos que a sociedade tem tomado nos dias atuais, embora muitos movimentos que se levantaram ao longo dos anos de uma independência feminina, mas o que a Bíblia ensina e recomenda é que a mulher sempre deve ser submissa ao seu marido. Amém? Se você quer ser uma mulher abençoada, seja uma mulher submissa, obediente. E submissa é estar sob a missão que Deus ao marido concedeu. Amém? Submissa não é para ser maltratada, não é para ser humilhada, não é para ser pisada, desprezada, não. É entender que Deus colocou ela ao nosso lado para ser a nossa ajudadora, auxiliadora na missão que Deus nos confiou. Amém? Como cabeça do lar. O homem, cabeça, a esposa, auxiliadora. Então Deus criou assim, né? Embora muita coisa tenha mudado, mas o padrão de Deus é o mesmo até hoje. Deus não muda. Deus não muda, é o mesmo até hoje. Eu sei que
Os anos se passaram, as coisas se evoluíram, e a cada dia que passa, a mulher tem conquistado mais espaço. Que bom que seja assim, não há problema. A mulher cresceu, hoje você vê mulheres em altos postos, em grandes empresas. Nós vemos mulheres aí dirigindo empresas e tudo mais, né? Afundando até países, né? Entendeu? Mas, mas vemos aí a mulher cada dia alcançando maior posição de destaque, mas isso não muda aquilo que Deus estabeleceu, né? Que Deus estabeleceu marido, esposa e filhos, né? Essa ordem nunca vai mudar. A mulher pode ganhar 10 vezes mais do que o marido. Que bom, né? Porque isso vai somar e deixar o orçamento mais flexível ainda, amém? Que benção, né? Hã? Que maravilha, né? Mas, né? Isso não muda a ordem que Deus criou. Deus estabeleceu conforme nós vimos ontem lá com os nossos jovens. Ao criar o homem e a mulher, Deus criou um para o outro. E tudo aquilo que possa a sociedade apresentar de forma diferente é abominável aos olhos de Deus. Amém? Então Deus estabeleceu tudo com ordem e decência. E por mais que a sociedade avance, por mais que a mulher alcance padrões e posições, mas ela sempre estará em submissão ao homem que Deus criou para ser o cabeça. Amém? Mas se você, ao receber a palavra de Deus, pôr em prática, sendo uma mulher prudente, uma Abigail, uma mulher sábia, uma mulher intercessora, uma mulher de oração como Ana, né? Uma mulher valorosa como Esther, uma mulher perseverante como a mulher hemorrágica, você vai ver que muitas bênçãos você atrairá não só a sua vida, mas a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro que eu ainda era solteiro, ainda não tinha em planos nem casamento ainda nessa época. Eu me lembro que eu morava numa casa, e ao lado da casa da minha mãe nós tínhamos uma vizinha. E era uma mulher jovem, né, casada e jovem, mas tinha um filhinho. E eu observava aquela mulher e as coisas que ela fazia, e eu dizia para mim, meu Deus, eu nunca vou querer que Deus me dê uma mulher como essa. Uma mulher como essa, não tem homem que aguente, né? E eu me lembro que ela, naquela época, principalmente no Brasil, não é igual aqui você tem mais facilidade, você tem um bebê, você vai ali, compra fralda descartável e tudo mais. Lá no Brasil não era assim, você usava aquela fraldinha de pano, que você tinha que lavar, depois tinha que secar e tinha que passar. Eu me lembro que minha sogra, quando ia lá para casa, minha esposa dava a ela aquela pilha de fraldinha, e ela ficava ali passando e tal, com maior alegria, passando as fraldinhas dos netos. Para a gente era uma benção, né? E eu me lembro que essa mulher, ela jogava no lixo as fraldas da criança para não lavar, né? E eu me lembro que várias vezes eu vi ela apanhar a panela assim com muita comida e jogar no lixo. E eu olhava aquela mulher e dizia, meu Deus, uma mulher como essa nunca vai ajudar. Esse homem pode ganhar rio de dinheiro, mas ele nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque é uma mulher que não coopera, não ajuda, né? Então, graças a Deus, né? Deus ouviu, né? E Deus me abençoou grandemente, né? Então, a mulher tem esse papel, auxiliadora, ajudadora, né? Seja uma mulher, olha, tira por isso o exemplo de Jesus. Quando o menino trouxe a Jesus os pães e os peixes que ele multiplicou, ele disse, depois que todos comeram e se fartaram, Jesus disse assim, agora recolha em cesto tudo que sobrou. E eles recolheram 12 cestos. Aprenda isso como lição. Deus é um Deus abençoador, mas é contra o desperdício, né? Administre com sabedoria as coisas que Deus tem colocado em suas mãos. Amém? Então, quando a mulher é uma mulher sábia, ela levanta, ela edifica e ela abençoa. Agora, do contrário, também é um desastre, né? Então, que você seja uma mulher abençoada. Nesta manhã, nesse Dia Internacional da Mulher, você saia daqui, mas sabendo que Deus criou você com uma grande missão.
Você é uma mulher encorajadora deste homem que Deus colocou ao seu lado. E você vai ter que reunir forças e palavras para encorajá-lo até nos momentos mais difíceis da vida dele. Mas se você o fizer, ele receberá essa coragem vinda de você e estará pronto para enfrentar as dificuldades de cabeça erguida. Amém? Portanto, que Deus abençoe as irmãs nesta manhã. Esse Dia Internacional da Mulher seja um dia em que Deus renove sobre as vossas vidas o poder, a graça, a unção, a fortaleza, a sabedoria, a prudência, e que vocês sigam sendo essas mulheres que até aqui têm sido abençoadoras dos seus maridos. E aquelas que ainda não os têm, Deus já está preparando para que sejam mulheres sábias e venham abençoar os seus maridos, venham gerir as suas casas, a criação dos seus filhos, né? Ensinando a eles o caminho em que devem andar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Amado e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por este dia, Pai. Esse dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Ah, Deus, quando tu criou a mulher, tomando do homem a sua costela após fazê-lo cair em um profundo sono, o desejo do teu coração é fazer para o homem uma companheira, auxiliadora, uma mulher que estivesse com ele para construir, para somar, uma mulher encorajadora, uma mulher guerreira, valente, uma mulher prudente, sábia, uma mulher, Senhor, e na sua sabedoria edifica a sua casa. Por isso eu oro nesta manhã, Pai, por essas irmãs. Eu oro a Ti por essas que já são casadas. Eu oro por aquelas que estão para constituir uma família. Que o Senhor, Pai, administre sobre elas a Tua sabedoria, o Teu poder, a Tua unção, para que elas sejam mulheres abençoadas em Ti, para assim regerem bem os seus lares e as suas famílias. Pai querido, toma em tuas mãos, ó Deus. Abençoa ricamente, Senhor. Ouve a oração desta mulher. Ouve o seu clamor. Ah, Senhor, escuta as suas súplicas. Colhe nas tuas mãos as suas lágrimas, que muitas das vezes elas são derramadas em dor, em angústia, em sofrimento, como Ana derramou ali diante da tua presença. E talvez hajam muitas delas que, em lágrimas, Senhor, elas têm derramado ali os seus sentimentos na tua presença. Por isso, Senhor, acolhe a oração dessas mulheres. E assim como tu atendeu a Ana, atenda a elas em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a elas, Senhor. E em nome de Jesus, nesse dia, a tua graça, o teu amor, a tua paz, venha e reine em suas vidas, em seus corações, Senhor. E se alguma delas estão perseverando, estão lutando, estão tentando alcançar algo em suas vidas, que o Senhor nesta manhã esteja, Senhor, renovando as suas forças, avivando a sua fé, para que elas em nada desanimem, para que em nada desistam, mas que sigam lutando como aquela mulher hemorrágica até obter a sua vitória por completo. Eu oro nesta manhã e declaro em nome de Jesus sobre cada esposa, sobre cada lar, sobre cada família, sobre estas jovens que estão aqui, a tua bênção ricamente derramada. Assim oramos e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Irmão, nós vamos estar preparando-nos para servir a ceia na manhã de hoje. E enquanto isso, nós vamos estar louvando o Senhor com o cântico.